E aí, galera, bem-vindos a mais um encontro de filosofia. Nós que estamos estudando agora filosofia política moderna, já estudamos outros teóricos, né? É o Hobbes e o Locke. Esses caras são considerados contratualistas porque eles visam pensar a política agora não mais sobre governa aquele que tem maior poder, maior força, mas governa aquele que de alguma maneira chegou no poder através de um pacto com os governados, né? Ou seja, o poder político agora ele está baseado num contrato entre aquele que governa e aquele que é governado. Não mais agora poderíamos pensar o poder político como algo simplesmente absoluto. Claro que o Hobbes vai pensar assim ainda como um regime absolutista, mas mesmo sendo um regime absolutista, o rei ele tem o dever de preservar as vidas e de trazer a paz social, né? A gente viu com Locke já que isso vai reformular, ou seja, os governados não serão mais súditos do rei, mas sim serão pessoas que legitimaram o rei. Para eles o quê? Para eles defenderem seus direitos naturais. O direito à liberdade, o direito à preservação da vida, o direito da proteção da propriedade privada. E aqui a gente vai ver um terceiro pensador, mais tarde, que é o Jean-Jacques Rousseau. Enquanto os dois primeiros são ingleses, o Rousseau ele é um pensador francês, um pensador muito explosivo. Ele foi um dos caras que de alguma maneira ele antecedeu a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi um movimento assim muito importante para a modernidade, porque foi praticamente a saída do antigo regime, o regime monárquico, o regime absolutista, para repensar o regime político para regimes republicanos, regimes democráticos. Então, Jean-Jacques Rousseau teve uma influência muito grande nesse movimento que foi a Revolução Francesa, né? Então, vamos ver o que ele pensava. A gente viu que esses pensadores, eles primeiro, os contratualistas, eles vão pensar o quê? Inicialmente, como é que eram os homens sem a existência do Estado, sem as leis. Como é que seria os homens se não existisse Estado, se não existisse as leis, se não existisse nenhum aparato desse? Será que os homens seriam maus por natureza, por si só? Será que os homens seriam bons por natureza? A gente viu que o Hobbes vai dizer que não que os homens sejam maus, né? A noção de maldade é uma noção que ela surge com a moral, ela surge com a religião, mas ele vai pensar o homem individualmente, né? Individualmente ele vai pensar um homem que não existe moral, que não existe religião, que não existe lei, ele vai pensar que é um homem amoral, um homem que não está ligando para o que é considerado bem ou mal, mas sim aquele que está buscando satisfazer seu desejo, né? Então, na busca de satisfazer seus desejos, ele se expande, né? Tem uma liberdade ilimitada e pode prejudicar inúmeros outros. É uma situação bastante complicada quando é aquela pessoa que ela faz o que quer e o que pode, né? Então ele vai dizer, aí no estado de natureza vai gerar algo bem complicado porque vai gerar uma guerra de todos contra todos, né? Como não tem nenhuma força maior que possa constranger as pessoas a ficarem na linha, as pessoas elas vão tender a entrar em conflito, a entrar em guerra, a tentar querer a propriedade alheia, a tentar se meter na vida dos outros, né, impor sua vontade sobre a vida dos outros. Então é necessário ter o Estado para gerir esses problemas, né? O Estado seria aquele que vai dizer o que é o certo e todo mundo tem que obedecer. E aí não vai ter conflito. O Locke vai pensar o Estado agora de uma maneira mais menor, né? Não tão absoluta, mas controlada, com seus poderes divididos, porque ele pensa que o homem ele não é egoísta por natureza. Ele vai pensar que o homem de natureza ele de alguma maneira já tem uma moral. Por quê? Porque ele é uma pessoa racional. Se ele não quer morrer, então ele vai tender a achar ruim, achar mal
matar o outro de maneira sem nenhum motivo. Então, a própria racionalidade, segundo Locke, ela já vai de alguma maneira orientar a moral do homem, né? Ele já vai ter essas noções. Então, o Locke ele já percebe que é possível surgir uma sociedade antes mesmo da figura do Estado, né? Só que o que? Na natureza do homem, nessa sociedade assim natural, pode haver alguns conflitos, como conflitos de poder assegurar a propriedade, conflitos referentes à preservação da vida, porque não dá para garantir que todos os homens sejam realmente boas pessoas, né? No sentido de respeitar a liberdade alheia, respeitar a vida alheia, tolerar as diferenças. Então, para isso é necessário o Estado. Quando houver conflitos entre dois indivíduos ou dois grupos sociais, cabe então a justiça, né? Que o Estado tem, um juiz, né? Fazer uma espécie de conciliação, arbitrar, né? Ser o árbitro, ser o juiz do jogo, né? Ver quem está errado e quem está certo, né? Quais são, de acordo com o quê? Com determinadas regras claras, que essas regras elas foram elaboradas pelo quê? Pelos legisladores, né? Aqui no Brasil seriam os deputados, né? Os congressistas, né? Os senadores. E esses legisladores deveriam ser eleitos pelo povo. Olha aqui, então aqui já tem uma diferença. Aqui o Locke ele vai defender a monarquia parlamentarista. O Locke ele vai ser um cara que ele vai defender a democracia, né? Então ele vai pensar, o homem é bom por natureza, né? Ou então ele vai pensar como, ele vai se perguntar, então ele é bom por natureza, o que é que você acha? Assim, naturalmente, se não existisse nenhum constrangimento, nenhuma coerção, nenhuma violência quando praticamos alguma coisa errada, será que as pessoas elas ainda fariam bem? O Platão mesmo também faz essa pergunta desde antes, com o mito de Giges, né, do Anel de Giges, né? Isso aí vai influenciar, por exemplo, o Senhor dos Anéis, né? Será que se você não fosse visto, né, você faria o bem, né? Se você não sofresse punição, porque não tinha como saber quem tinha cometido o crime, você faria o bem? Então você vê que essa é uma pergunta que ela está desde o início da humanidade e essas pessoas elas vão refazer, né? Bom, o Locke ele vai pensar o ser humano de natureza, aquele ser humano mais primitivo possível, né? Ou seja, um ser humano mais animalesco, um ser humano onde ainda não existe nem o ser humano ele não convive, um ser humano que não convive em sociedade. Então, os contratualistas, aí que está um segredo. Os contratualistas eles sempre pensam o ser humano como se fosse algo individual. Eles não conseguem perceber o ser humano dentro de uma coletividade. Ele primeiro tem que perceber o que é o ser humano natural, ele sozinho, para depois pensar numa coletividade, né? Que surge após o quê? O contrato social. E aí ele pensa que o ser humano primitivo, né? Ele ainda não tem linguagem, né? Ele não tem noções morais. Então a noção de moralidade ela surge com os desejos, né? Assim como o Hobbes também pode pensar um pouco, né? Que é o que? Tudo aquilo que eu penso vai surgindo de acordo com o que eu sinto. Aquilo que me prejudica, né? Que me causa dor, eu chamarei aquilo de mal. E aquilo que me agrada, aquilo que me alegra, aquilo que aumenta a minha potência, eu vou chamar de bom. É mais ou menos o que, assim, de uma maneira mais animal, né? Podemos pensar. Bom, então ele vai pensar a moral, ou seja, as noções morais, vindas não a partir de raciocínios, vindo não a partir da razão, como o Locke pensava, né? O Locke ele já pensava que existe uma moral que a razão ela consegue captar. Ele vai pensar que a moral é oriunda dos afetos, dos sentimentos, dos instintos, né? Ou seja, de algo que vem antes da própria razão. E aí ele vai pensar que o que surge a moral é um instinto natural nosso de aversão ao sofrimento, né? Então a gente começa a pensar de que o que? O sofrimento é ruim. Tudo aquilo que causa sofrimento é ruim. Seja ele corporal, seja ele psíquico, né? Mas tudo que causa sofrimento é ruim. Então, qualquer um outro
que cause o sofrimento a mim, né? Ou se eu possa causar sofrimento a outro, isso a gente já tem uma noção de que nós não gostamos, é ruim. E daí oriunda, por exemplo, sentimentos, como a gente pode pensar agora, de compaixão e empatia. Ele vai ver assim, o homem em natureza, quando ele está sozinho, pelo fato dele saber o que é ruim, o que é sofrimento, ao ver um outro sofrendo, ele vai sentir muitas vezes como se aquela dor fosse sua. Né? Isso a gente pode chamar de compaixão, isso a gente pode pensar em noções de empatia. Então ele vai dizer, um homem natureza, ao ver outro sofrendo, ele tende a recorrer. E aí você pode pensar você mesmo, né? Ao ver uma pessoa em estado de sofrimento, a tendência é você, de alguma maneira, sentir algo que lhe incomode, né? Claro que ele vai pensar do homem de natureza. Ele vai dizer assim, o homem social, ele já é um tanto diferenciado, né? O que ele vai pensar? Ele vai pensar que o homem natural, ele é livre. Ele é livre porque ele escolhe de acordo com seus desejos. Ou seja, ele não faz aquilo que lhe faz sofrer. Ele faz aquilo que lhe agrada, que lhe alegra, que lhe aumenta. Né? Só que ele vai pensar que o quê? O homem em sociedade é aquele que é um ser estranho. Por quê? Porque aquilo que ele acha bom, na realidade, é aquilo que lhe faz sofrer. E muitas vezes aquilo que lhe alegra, aquilo que aumenta a sua potência, ele vai chamar de ruim. Ele vai dizer assim, isso, ou seja, o homem em sociedade muitas vezes vai contra seus próprios instintos. E é por isso que ele vai formular, o homem nasceu livre. Mas só que o que? Em toda parte encontra sob ferros. Né? Ou seja, o homem nasce livre, tem aquela compreensão, né, bastante comum. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Né? Ele nunca falou isso, assim, né? Isso aí é uma coisa que repetem, né? Senso comum. Mas ele falou que o quê? O homem nasce livre. Mas aí quando ele se encontra em sociedade, ele começa a ficar preso, a ter grilhões. Por quê? Porque ele começa a pensar em como o outro vai olhar para mim. Então o homem ele não fica só ligado aos seus próprios instintos ou desejos. Ele fica, digamos assim, atencioso ao que seria uma ação ou como eu deveria me comportar para que os outros me valorizassem. Né? Então ele vai perceber que dessa forma um homem, a depender da sociedade onde se encontra, na realidade ele perde a sua liberdade. Ele na realidade fica preso a determinados fatos sociais, né? A gente fazendo uma ponte com Durkheim, né? Ele vai pensar os fatos sociais, eles têm um poder coercitivo sobre as nossas ações, né? Para a gente nos adequar a determinadas estruturas da sociedade, determinados pensamentos, modos de pensar, sentir e agir o mundo. Né? Então, olha como ele vai fazer a diferença, né? Ele vai falar o quê? Se o selvagem vive em si mesmo, ou seja, a partir dos seus próprios desejos, o homem da sociedade, sempre voltado para fora de si, só sabe viver da opinião dos outros. E é apenas do juízo dos outros que tira o sentimento da própria existência. Ou seja, se o homem natural ele tem uma sensação de valor próprio, dado por si mesmo, o homem em sociedade ele vai procurar o seu valor próprio, não em si mesmo, mas na sociedade. Ou seja, eu vou me adequar a determinados modelos daquilo que é considerado valoroso para os outros, para então eu ter a sensação de ser realmente alguém de valor. Né? Ou seja, no lugar de eu preocupar comigo mesmo, eu sempre vou procurar a passar uma imagem. Né? Isso aí vai fazer com que eu me escravize da opinião pública. Né? É tanto que o que mais nos aprisiona não são as leis, nesse sentido. O que mais tira a liberdade, segundo Rousseau, não são tanto as leis. Né? As leis a gente consegue viver sem cometer nenhuma transgressão às leis. Mas o que nos constrange muito mais é a opinião pública. Né? Então,
a noção de moda, a noção do que as pessoas vão achar de você, do seu grupo escolar, do seu grupo familiar, do seu grupo de trabalho. Isso vai fazer com que você tome muitas atitudes tentando buscar se sentir valorizado por esses grupos, que muitas vezes vá contra os seus desejos mais profundos, né? Uma visão do Rousseau. Isso ele vai dizer assim que é problemático, né? Porque aí os homens eles vão viver uma vida inautêntica. Bom, e aqui a gente vai... Tem duas obras de Rousseau, né, que eu gostaria de indicar. Primeiro é o Discurso sobre as Origens e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Né? Aqui ele vai fazer uma crítica ao Locke, né? Principalmente à noção de propriedade, porque o Locke ele fala assim, a propriedade ela é um direito natural, visto que a propriedade ela surge do trabalho. E aqueles primeiros indivíduos que misturaram o seu trabalho com a terra, eles foram as primeiras pessoas que foram os primeiros proprietários, né? Só que o Rousseau ele vai dizer que o quê? Que se nós analisarmos a história, isso nunca ocorreu. A propriedade ela sempre foi fruto de guerras. E aquele que obteve propriedade, ele sempre impôs através da força. E que aquele que se apropriou de diversas terras não se preocupou se tinha alguém trabalhando lá, mas ele simplesmente conquistou o território e impôs a sua vontade. Né? Então ele vai dizer assim, a gente não pode falar que a propriedade ela tem esse direito natural, visto que a origem que o Locke imagina não foi essa, a de que indivíduos que inicialmente não começaram a trabalhar em local onde não tinha nenhum proprietário, né? Mas os primeiros proprietários vieram através das guerras, eram os nobres, eram os reis, né? Não eram os servos que trabalhavam na terra. Bom, e aí ele vai pensar, dentro do estado de natureza, né, os homens inicialmente eles vivem uma vida que eles não são muito sociáveis. Cada um vive mais ou menos uma vida de acordo com si mesmo. Só que essa vida em natureza é uma vida muito paupérrima, é uma vida onde não existe linguagem, é uma vida onde as pessoas... não existe produção de excedente, de riqueza, a educação, a formação, o Estado. É uma vida muito assim primitiva, né? Onde você vai tentar sobreviver por si mesmo. Só que em algum momento da história, os homens perceberam que o quê? Que podiam se especializar naquilo que eles poderiam fazer melhor e trocar com os outros o fruto do seu trabalho. Ou seja, se um conseguia caçar muito bem e o outro plantar muito bem ou colher alimentos muito bem, eles poderiam trocar. Um trocava o excedente da sua, né, a carne, e o outro trocando o excedente do seu trabalho. E aí, se ambos tinham uma vida assim mais difícil, a vida cada vez fica melhor. Então a sociedade ela surge justamente porque os homens descobrem que essas trocas elas vão melhorar e muito a vida, elas vão tornar a vida muito mais fácil, muito mais confortável, né? Inicialmente, por exemplo, quando você pensa nas tribos, né? Só que a partir do surgimento da sociedade, né? Por exemplo, quando os homens se tornam sedentários, né? Parado no lugar e começa a surgir a sociedade, começa a se surgir um excedente de produção muito grande advindo da agricultura, né? E aí eu começo a ter algumas desigualdades entre os homens socialmente, né? Aquelas pessoas, por exemplo, nas sociedades antigas, eu tinha uma desigualdade, por exemplo, naqueles que eram guerreiros, né? E aqueles que eram somente servos, né? Os guerreiros, no caso que seriam os nobres, né? Os nobres eram guerreiros, né? Porque faziam guerras e conquistavam territórios. Esses guerreiros eles tinham uma diferença qualitativa. Se antes, naturalmente, todo mundo não tinha muita diferença, quando você pensar, por exemplo, numa aldeia indígena, não há muita diferença material, consequentemente de poder entre as pessoas, no surgimento da sociedade, advinda da propriedade privada,
eu vou começar a ter diferenças, né? Porque quando eu tenho uma terra, pronto, essa terra é minha, né? Quando o nobre ele faz, ou quando alguém antes da nobreza, os patrícios, né, gregos, dizem assim, isso aqui é minha terra, todos aqueles outros que não tinham terra vão ter que trabalhar para aquele que tem a terra, né? E aí ele vai dizer, começa a surgir então uma desigualdade entre os homens. E essa desigualdade ela não é natural, no sentido de que essa desigualdade ela não surgiu porque existe uma diferença natural, porque um é mais inteligente ou porque o outro é mais esforçado, mas essa desigualdade ela surge dentro de uma estrutura social. E aí ele vai pensar isso aqui. E aí, quando surge isso, quando surge a noção da propriedade, deixa eu só voltar aqui, passar. Ó, vamos ver quando é que surge o estado de sociedade. Eu passo do estado de natureza para o estado de sociedade. A sociedade surge. Ele vai falar: o primeiro homem que, depois de ter cercado um terreno, pensou em dizer: este é meu, e encontrou ingênuos que nele acreditaram, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, conflitos, homicídios, misérias e horrores teriam poupado ao gênero humano aquele que, arrancando a cerca ou tampando o fosso, houvesse gritado aos seus semelhantes: não deis ouvidos a esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra é de ninguém, né? Então, quando surge a sociedade, surge justamente nessa divisão entre aqueles que têm propriedade e aqueles que não têm, né? Então, dentro dessa divisão do trabalho, né? E aí, quando a modernidade tem essa divisão do trabalho, né? Um faz uma coisa melhor, outro faz outra, né? Existe uma cooperação. Só que na modernidade ele vai ver existe uma contradição aí, porque a gente, por mais que dependa do trabalho de diversas outras pessoas, não tem como a gente sobreviver, ter o padrão de vida que nós temos, a abundância material que nós temos, sem ter o trabalho de milhares de outras pessoas, né? Então, apesar de a gente não conseguir viver sem essas, nós estamos em constante competição com elas, né? Ou seja, uma sociedade que necessita muito da cooperação de todos, mas que faz o próprio modelo social faz com que nós estejamos em constante competição uns com os outros, né? Então ele vai dizer, o estado de sociedade ele surge principalmente para proteger a propriedade privada. Aqui de certa forma ele concorda com Locke, né? Ele vai dizer assim, ó, o primeiro cara que foi o mais esperto, ele diz, né? Cercou a terra que antes não tinha propriedade, cercou, disse que agora isso aqui é meu, e teve os engenhos para aceitar, concordar de alguma maneira, né? Ou ter medo, né? Muitas vezes porque era uma pessoa que tinha algum poder, ou forte, né? A primeira coisa surge então a sociedade, porque aquele primeiro ele coloca, diz, essa propriedade é minha, aí agora tem que criar o Estado para o quê? Para dizer assim, essa propriedade é minha, ninguém pode tomar de acordo com a lei, né? Segundo a visão do Rousseau. Então, isso aí vai resultar numa desigualdade social, né? E vai dar a noção de liberdade e igualdade falsas, né? Primeiro, a noção de liberdade, né? Porque ele vai dizer assim, essa liberdade ela só está nas mãos de poucos. Alguns poucos, sim, têm a liberdade, podem fazer escolhas, a sua vida é resultado de determinado esforço, mas para uma grande parte, que aí vão ser só servos, né? Essas pessoas elas têm uma liberdade muito restrita, né? Uma liberdade política quase nula. Por quê? Porque elas não têm a capacidade de participar efetivamente da política. Quem vai dominar, quem vai mandar nesse estado de sociedade, ser o detentor da propriedade, no caso, o rei, por exemplo, né? E essa igualdade vai ser também falsa, né? Porque apesar de que diga-se que por lei todos são iguais, ou seja, uma igualdade formal, as próprias diferenças materiais entre aqueles que possuem a propriedade e aqueles que não possuem nada vai fazer com que essa igualdade de direitos elas sejam balelas, né? Quando a gente vai para o mundo do campo real, e não mais na teoria, a gente vai perceber que o direito ele vai funcionar de uma maneira diferente a depender de quem é a pessoa, a depender dos seus recursos, né?
Tem muitas pessoas, por exemplo, que não têm recursos nem para pagar um advogado, por exemplo, quando sofre uma acusação, e aí a lei vai funcionar um pouco diferente para ela, né? Ou a depender da cor, da origem social, né? Que ele vai ver que essas desigualdades elas vão causar essas diferenças, né? Bom, só que aí ele vai pensar em o quê? Ele vai pensar que o contrato social, a sociedade, ela não surge do contrato social, diferente de Hobbes e Locke. Hobbes e Locke vai dizer, sociedade surge com um contrato social. Ele vai dizer assim, não. Se você for ver na história, nenhuma sociedade surgiu de um pacto, onde todo mundo se juntou e fez um contrato. As sociedades surgiram da violência, da guerra, da imposição. Isso a gente vê na história. Só que ele vai pensar o quê? Mas se quisermos viver realmente uma sociedade boa, onde os homens tenham uma liberdade verdadeira, uma igualdade real, nós temos que reformular, nós temos que realmente fazer um pacto. Né? E aí ele vai pensar num contrato social. Né? Esse contrato social é que busca o quê? Busca, primeiro, conciliar a autopreservação do homem, né, a sua vontade de sobreviver, a sua vontade de satisfazer seus desejos, de permanecer pacificamente, juntamente com a liberdade. Então, eu tinha que discutir isso, como é que eu tenho essa autopreservação, essa paz, mas que ao mesmo tempo não surja um regime tirano, um regime que ainda defenda a liberdade. Né? Isso só é possível se o quê? Se as pessoas, segundo ele, tiverem uma autoconsciência da sua alienação. Ou seja, quando elas começarem a pensar e tiveram a consciência de pensar o quê? Todo esse poder político que existe aí, eu não estou participando realmente. Né? Na realidade é um pequeno grupo que participa, escolhe e aumenta seus salários, escolhe as leis, e eu não estou participando disso. Né? Ou seja, eu estou obedecendo leis que são leis das quais eu não participei no processo de produção delas. Né? Ou seja, eu estou alienado. Por quê? Porque eu estou obedecendo leis que foram criadas por um grupo de políticos que talvez não pense no bem comum. Né? E aí ele vai ser um defensor da democracia direta. Né? Se o Locke é defensor de uma democracia representativa, né? Em parte a nossa democracia brasileira ela tem elementos diretos, mas a sua maior expressão é uma democracia representativa, ou seja, a cada 2 anos a gente vai nas urnas eletrônicas votar nos nossos representantes. Esses caras eles vão, em teoria, nos representar, a gente deu um poder a eles e eles vão votar as leis de acordo, em teoria, com a nossa vontade, né? Só que ele vai perceber que isso aí, a representatividade é uma ingenuidade. Por quê? Porque ele pensa assim, naturalmente os homens agem de acordo com o seu interesse. Então é muito ingênuo a gente dar o poder a um governante, a políticos, e achar que eles vão governar pensando na gente. Quando primeiramente eles vão governar pensando neles próprios, né? E na sua vontade de sempre estar o quê? No poder. Né? Quem está no poder, quem sente o sabor do poder, dificilmente deixa. Né? Bom, e aí ele vai pensar a liberdade política, né? A autonomia política, que é o que? A liberdade política é que eu, ao participar diretamente na criação das leis, a partir dessa democracia direta, né, eu seria livre. Por quê? Porque eu vou obedecer a lei que eu próprio mesmo criei, que eu próprio mesmo participei para criar ela. Então, eu obedeço a lei que eu mesmo criei. Né? Isso é que é interessante numa democracia, ou seja, diferente da democracia representativa, muitas vezes passam leis que a população ela fica assim, não tem nada a ver com a população muitas vezes desobedece. Por quê? Porque elas estavam alienadas, elas não participaram dessa discussão, elas não deram a sua posição, então muitas vezes é algo estranho à própria sociedade, né? Coisa que não seria possível numa democracia direta, que todo mundo ali chegou num acordo
e aí todo mundo não chegou num acordo, né? Que na democracia acordo geral é muito difícil, mas ali a maioria chegou num consenso e aí disse que era assim. Como todo mundo participou, não tem como ninguém reclamar, né? Então todo mundo ia decidir as coisas a partir da noção de vontade geral, né? Porque um dos problemas da nossa democracia é que eu tenho diversos grupos, cada um pensando na sua particularidade, né? E ninguém pensando em possibilidades que seria, digamos assim, seria algo interessante para todo mundo, que buscasse o bem comum. Ele vai dizer, assim, também uma democracia ela não funciona simplesmente se cada um estiver pensando só na sua individualidade ou só na sua particularidade. As pessoas deveriam o quê? Ter uma autoconsciência de que a democracia ela só funciona se os projetos políticos, as leis, elas forem pensadas para o bem comum. Se forem pensadas para o bem de somente um grupo, né, e ter essa desigualdade social muito grande, sempre vai haver conflitos, né? Sempre vai haver a sensação de injustiça. Então, seria para o consenso da maioria, a população seria uma soberania popular, né? A população é que vai então decidir, e aí essa soberania popular ela teria 3 características. Primeiro, ela seria inalienável, né? Por seria uma democracia direta, né? Ou seja, não poderia dar para outro a responsabilidade política, eu mesmo teria que ser responsável politicamente. Ela seria indivisível. Qual é a noção? Porque o Locke ele pensa numa república representativa, né? Numa noção representativa da política. Então ele vai dizer assim, às vezes eu posso votar numa pessoa, o Locke pensa, né? Ou pode ter alguém ali no executivo ou no legislativo que queira virar tirano. Então eu tenho que dividir o poder em executivo, legislativo e judiciário para poder conter qualquer extremo, qualquer vontade de despotismo, qualquer vontade de tirania, né? Qualquer vontade de retirar as liberdades. Justamente o Locke já pensando nessa possibilidade. Então a gente tem que dividir o poder. Só que como o Rousseau está pensando na soberania do povo, ou seja, o povo é que vai decidir de alguma maneira, ele vai dizer assim, o poder não tem como dividir, o poder é do povo e para o povo, né? Então o povo seria teria essa responsabilidade do executivo, do legislativo e do judiciário, né? E outra coisa que ele é infalível, né? Que já como é voltado para a vontade geral, ou seja, como as leis são criadas para o bem comum e com uma ampla discussão na sociedade, né? Então ela provavelmente, né, com certeza iria funcionar, diferente de diversas outras leis que são para inglês ver, né? Como uma fala antiga, né, do Brasil, leis que são para inglês ver. Essa expressão quer dizer que existem leis que não funcionam no Brasil, né? O Brasil tem essa peculiaridade, muito interessante. Vamos ver. Então também seria absoluto, né? Não tinha como ninguém negar. Bom, para finalizar, eu queria mostrar para vocês esse vídeo que vai, de alguma maneira, vai fazer um resumo de tudo aquilo que nós vimos nas últimas 3 aulas. Olha como ela é bem interessante. Aí é bom pra você assistir quando for na época da prova. Atenção, monarca de ele dá plantão. todo No estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, os conceitos assim, o mais bicho básicos. pega e o couro come. No estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, o bicho pega e o couro come. Ai, contrato, ai, contrato. Os homens são egoístas e propenso à preguiça. Todo mundo vira louco nesse mar de hipocrisia. Ambições ilimitadas
toma conta do malandro, gerando muito medo em todos os manos. Nesse estado a igualdade não pode ser o bem, também a liberdade só te leva ao que convém. O homem, noite e dia, só ferrando o irmão. Nessa guerra entre todos só reina a confusão. No estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, o bicho pega e o couro come. No estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, o bicho pega e o couro come. É como sair dessa condição? Fala aí, MC Robão! Ai contrato, ai contrato, ai contrato, ai contrato, ai contrato, ai contrato, ai contrato. Pra acabar com a violência como efeito das paixões, garantindo às pessoas a paz em suas nações. O Estado é formado pela força da razão, o contrato social firmado pelo cidadão, concentrando o poder nas mãos do soberano. Todo o caos que foi instaurado fica todo ordenado na forma de governo que é o absolutismo. O monarca arrebenta com todo o naturalismo. Ai contrato, ai contrato, ai contrato. No contrato social em Thomas Hobbes, o soberano é quem manda na bagaça. No contrato social em Thomas Hobbes, o soberano é quem manda na bagaça. Ai contrato, 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 ai contrato. Fica aí que não acabou não. John Locke, 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 John Locke. Quero mostrar pra você um contratualismo baseado na razão. Temos direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade em nossas mãos. Quero mostrar pra você um contratualismo baseado na razão. Temos direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade em nossas mãos. Não posso me enganar dizendo a você que estar de natureza é melhor. Eu vivo a sonhar, pensando no contrato que nos tira de uma pior. John Locke, 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 John Locke. Para melhor se viver, o Estado foi criado para todo cidadão. Nossos direitos naturais preservados sem abusos pra ficar em nossas mãos. Para melhor se viver é que o Estado foi criado para todo cidadão. Nossos direitos naturais preservados sem abusos pra ficar em nossas mãos. Não posso me enganar dizendo a você que estar de natureza é melhor. Eu vivo a sonhar, pensando no contrato que nos tira de uma pior. John Locke, 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 John Locke. Mesmo sendo iguais, minha gente, natureza não dá pra viver. Nosso consenso e nossa razão vão gerar nova forma de ser. Liberalismo em nossa razão e a preservação transparecer. Os governos nos defenderão pra viver bem na sociedade. John Locke, 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 John Locke,
John Locke, John Locke, John Locke, John Locke. E agora Rousseau. Capitalista, quero te exortar, vou falar. Sou Rousseau. Escute, consumista de plantão, você atribulou o meu coração, tô pirado. Eu hoje sou um Rousseau revoltado. Liberta, DJ. Naquele estado todo natural, era lindo viver. A bondade humana, que fenomenal, sem a mancha do capital. Gostei quando quis, no meu relembrar, o bom selvagem ali, na paixão caçar, vivendo emoções, nas ações morais, que apesar das vibrações, vivia o amor em todas as relações. Infelizmente, no virou, o ser humano em sua cultura se desgraçou. Bem que enxerguei, algo atrapalhou, o egoísmo então brotou, perdendo sua fé naquela visão que deram bola para a ilusão. Tchururu, tchururu, tchu, possuindo as coisas, largando o irmão, desigualdade e frustração. Tumultuada a igualdade se partiu, na hostilidade a miséria enfim surgiu. Quando lavei as mãos e decidi abandonar, nova ideia me animou aqui na rua. Um contrato social que permita nova consciência e mudança no olhar. Mas meu sonho não vai terminar. Um dia encontraremos a paz, se o contrato social vingar. Nova sociedade surgirá sem zica, mas meu sonho não vai terminar. Bem como renúncia pelos demais, e depois que a miséria acabar, celebraremos o pacto entre iguais. Mas meu sonho não vai terminar. Se o homem for capaz, se o próprio interesse renunciar, nova sociedade surgirá sem zica, mas meu sonho não vai terminar. Um dia encontraremos a paz, toda lei então gerará liberdade e todos iguais. Mas meu sonho não vai terminar. Se o homem for capaz, se o próprio interesse renunciar, nova sociedade surgirá sem zica, mas meu sonho não vai terminar. Um dia encontraremos a paz, toda lei então gerará liberdade e todos iguais. Então, pessoal, fico nessa. Um abraço a todos e até mais.